Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Nesse dia 15 de novembro, quando nós temos eleições municipais, de forma excepcional, de forma extraordinária, nós estamos gravando de forma caseira, gravando aqui em casa, para que neste domingo todos pudéssemos, logo após o culto matutino, sairmos para as nossas sessões eleitorais e podemos exercer o nosso direito de voto, exercer a nossa cidadania. Então é por isso que hoje nós vamos ter o nosso estudo feito aqui da minha casa, né, mas continuando com o mesmo carinho, com a mesma atenção e, sobretudo, com o mesmo temor e reverência diante da palavra do Senhor. Por isso eu quero convidar você, meu querido, que está assistindo a este vídeo, seja agora no horário das 18 horas, quando ele está sendo veiculado, ou mesmo você que já depois de encerrada a estreia está conosco aí, nos assistindo, abra sua Bíblia na Epístola de Judas. Esse vai ser o texto base da nossa aula de hoje, e como é uma escola bíblica dominical, eu vou fazer questão de ler o texto junto com você. São apenas pouco mais de 20 versículos nesse texto tão lindo que é a Epístola de Judas. Eu convido você a, junto comigo, abrir a sua Bíblia
e junto comigo estudá-la. E assim nos diz a palavra do Senhor na Epístola de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, o livro que vem antes do Apocalipse. Diz assim essa carta: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas essas palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões, sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Redentor. Nessa tão linda doxologia, eu quero convidar você, querido, a junto comigo, a fechar os seus olhos, a nós orarmos pedindo misericórdia diante da palavra do Senhor. Senhor querido, eu te imploro pela tua misericórdia para que teu Santo Espírito agora nos ilumine e nos direcione a ouvir a tua voz, que nós sejamos instruídos pelo Senhor. Nós te agradecemos e descansamos o nosso coração na tua vontade, no teu poder e na tua providência, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a epístola de Judas é uma epístola tão curta, apenas 25 versículos, mas tão bonita e com uma mensagem tão importante. Se pudéssemos dar um título a essa mensagem, eu chamaria a Epístola de Judas de uma exortação a lutar contra o erro.
Quem foi que escreveu essa epístola? A epístola foi escrita por Judas, identificado aqui como irmão de Tiago, servo de Jesus. Algumas tradições vão identificar esse Tiago e esse Judas como aqueles descritos em Marcos capítulo 6, versículo 3. Portanto, eles eram irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, ou meio-irmãos, tendo o nosso Senhor Jesus nascido por obra do Espírito Santo de Maria. Maria casou-se com José e tendo outros filhos, dois desses filhos, Judas e Tiago, eles se tornaram discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, segundo nos consta as narrativas que temos disponíveis, incrédulos, mas posteriormente eles mesmos se colocaram diante do Senhor. E assim esse Judas, ele se identifica como irmão de Tiago, como servo de Jesus. Olha que forma bonita, né? Ele podia aí bater, talvez, quem sabe, né, uma carteirada por ser irmão do nosso Salvador, ter tido o privilégio de ser meio-irmão, né, do nosso Redentor, mas ele se apresenta como um servo de nosso Redentor. Agora, uma das características mais interessantes dessa epístola de Judas, que eu passo a observar junto com vocês, e isso é algo que sempre que nós estudamos na nossa escola bíblica dominical, eu tento passar a cada um dos nossos alunos, que é a ideia de que quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos os textos bíblicos, é fundamental que a gente perceba a forma como o autor escreve, para que a gente possa entender melhor aquilo que ele tem para nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo. E nessa epístola nós temos uma característica muito interessante da escrita, que é a presença de listas tríplices. Nós vamos ver no versículo 1, por exemplo, uma primeira lista tríplice indicando aqueles a quem o nosso autor escreve como chamados, amados e guardados. E no versículo 2, quando ele vai dar a sua saudação e vai demonstrar o seu desejo para aquele os irmãos, ele mais uma vez vai trazer uma lista tríplice, desejando misericórdia, paz e amor para aqueles irmãos. Versículo 5 ao versículo 7, nós vamos encontrar 3 exemplos históricos que são usados pelo autor para poder chamar a atenção dos seus leitores para a convocação, o chamado à batalha espiritual, a batalha doutrinária, a batalha pela fé que foi entregue aos santos. E ele vai usar o exemplo do povo no deserto, o povo de Israel, o povo de Deus no deserto, vai usar o exemplo dos anjos decaídos e vai usar o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra. 3 exemplos históricos, mais uma lista tríplice. Lá no versículo 11 nós vamos encontrar 3 personagens históricos, 3 personagens da narrativa bíblica sendo mencionados: Caim, Balaão e Coré. E ao final do texto, lá no versículo 20, no versículo 21, nós temos a presença de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santíssima sendo anunciada na palavra de Deus, nesse texto inspirado, para que chegasse primeiramente àqueles irmãos do primeiro século e também a cada um de nós hoje. E através dessas listas tríplices nós identificamos a quem a epístola é dirigida. Se nós temos uma identificação exata, né, desse Judas, irmão de Tiago, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, como o autor da epístola, nós temos uma indicação precisa a quem ele se dirige. A quem que ele está se dirigindo? Ele está se dirigindo aos crentes, à igreja do Senhor, o povo de Deus. E esse povo de Deus é chamado aí pelo nosso autor de chamados, né? Ele nos nomeia como chamados, como amados e como guardados. Cada uma dessas 3 palavras, cada um desses adjetivos que se referem ao povo de Deus, está identificando uma doutrina bíblica, está identificando uma verdade que a Sagrada Escritura nos ensina a respeito do povo de Deus. Quando fala que nós somos chamados, está falando da nossa eleição, está falando da escolha divina, está falando desse Deus soberano, desse Deus que escolhe soberanamente aqueles que lhe pertencem. E essa eleição, esse chamado, essa vocação eficaz, porque no dia em que o Espírito Santo falou ao coração daquele que não cria, daquele que está sendo agora
chamado por Deus, quando o Espírito Santo fala ao coração, esse coração antes de pedra agora se torna um coração de carne, né? Esse monte de ossos secos se transforma espiritualmente falando em um espírito vivo, não mais mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora revivificados, né? Regenerados, tendo a condição de atender a esse chamado que é eficaz, porque o chamado de Deus é irresistível, não há como resistir ao chamado divino e ele nos atrai de forma tão bondosa, tão misericordiosa, não somente há um aspecto de escolha, né, no sentido de sermos salvos, mas há um aspecto de santificação, porque aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados agora são chamados a uma nova vida, a uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Não mais uma vida de escravidão, não mais uma vida enraizada, não mais uma vida escravizada sob o pecado, sob a morte, mas agora uma vida em abundância em Cristo Jesus. Portanto, nós somos separados do pecado, afastados do pecado para sermos consagrados a Deus. A segunda expressão que ele utiliza é que nós somos chamados e amados. Aqueles que são os chamados são vocacionados para a santificação, para pertencerem a Deus, eles também são amados. E a Sagrada Escritura nos ensina o que é o amor. Né? O nosso Senhor Jesus Cristo é a maior prova de amor existente na história. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que doou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nos ensina o nosso Senhor Jesus que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Nós somos amados primeiro pelo Pai e nós amamos a esse Pai, também ao Filho e ao Espírito Santo, porque esse Deus bendito e precioso nos amou primeiro e exatamente porque fomos amados, somos alvo desse amor e vivenciamos esse amor hoje, nós estendemos esse amor aos nossos irmãos e nós vivemos numa comunidade de amor que é a igreja. Esses que são chamados, amados, são guardados. Essa expressão se refere à doutrina da providência. Nós somos guardados, protegidos, cuidados, amparados nesse Deus que nos chamou. É Ele o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É para Ele que nós olhamos quando olhamos para cima, para os montes. É para Deus para quem nós olhamos nos nossos momentos de luta e de dificuldade. E esse Deus que nos chamou, que nos santifica e que nos ama, Ele tem cuidado de nós e tem providenciado para que as nossas vidas caminhem conforme a sua santa, boa, bendita e perfeita vontade. Então, o que é que se espera daqueles que foram chamados, daqueles que são amados, desses que são guardados por Deus? Se espera que eles tenham características de crentes transformados, características de pessoas que foram regeneradas, que de fato tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E assim, o autor ele vai demonstrar na sua saudação essas características desses crentes transformados que agora refletem a imagem do Pai. Ele vai oferecer na sua saudação um desejo de misericórdia, de paz e de amor. Misericórdia é o ato da compaixão, do sentir com, o tocar-se com o sentimento do outro. Né? Na sua origem, a palavra misericórdia é sentir a miséria do coração do outro. E assim como Deus foi misericordioso para conosco, nós somos chamados a ser misericordiosos, a termos misericórdia. Né? Bem-aventurados são os misericordiosos. E o nosso Senhor, através de Judas, também nos ensina que devemos almejar e devemos esperar como característica das nossas vidas a paz. Essa não é uma paz no sentido de ausência de problemas. A paz bíblica se refere à paz que o mundo não pode dar. Uma paz, em primeiro lugar, com Deus, como nós lemos no apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque nós, seres humanos, mortos nos nossos delitos e pecados, antes de sermos de forma tão doce, de forma tão amável, de forma tão carinhosa, termos sido atraídos ao Evangelho, nós vivíamos em rebeldia contra Deus, nós vivíamos sem descanso na nossa alma, mas em Deus nós encontramos a verdadeira paz. E essa é a paz que o mundo não pode dar. E essa paz, ela se expande para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Por isso, são bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz
é, sem sombra de dúvida, uma característica fundamental do verdadeiro cristão. Não a belicosidade, não o ódio, não o rancor, não uma postura aguerrida, violenta, mas uma postura de paz, de mansidão. E, é claro, uma característica fundamental, um ponto que é a base, né, da vida cristã, que é o amor. E o Senhor Jesus nos ensinou a nós nos doarmos, a nós amarmos uns aos outros, assim como Ele mesmo nos amou. E assim nós temos, logo nos 2 primeiros versículos, uma profundidade tremenda naquilo que Deus deseja aos nossos corações. Mas essa saudação, ela nessas 2 listas tríplices, né, que aí nos indicam que somos chamados, que somos amados, que somos guardados e que devemos ter misericórdia, que devemos ter paz e devemos ter amor, vai nos indicar todas as características que precisam estar presentes e ser marcantes e ser buscadas e serem desenvolvidas por cada um de nós enquanto cristãos, porque há um problema acontecendo naquela igreja, ou se não uma igreja específica, para aquele conjunto de cristãos para quem o nosso irmão Judas, lá no 1º século, ele escreve. Por que a carta foi escrita? A carta ela foi escrita, segundo os versículos seguintes, né, o versículo 3 e em diante, para exortar os leitores a lutar pela fé genuína. O que aconteceu? Hereges tinham se infiltrado na igreja, pessoas que estavam deturpando a fé, pessoas que estavam tentando distorcer a fé. A questão era tão séria que, segundo nós lemos na epístola, agora há pouco fizemos a leitura juntos, né, e você pode acompanhar aí, está no versículo 3, ele teve que mudar. Judas mudou o conteúdo daquilo que ele estava escrevendo. Ele queria escrever para aquelas pessoas, mas em determinado momento, ao receber notícias, ao perceber a situação, Judas ele se coloca, obviamente inspirado, guiado, conduzido pelo Espírito Santo, a escrever o texto que aí nós temos. E se há um chamado, há uma convocação a lutar pela fé genuína, e aí eu quero lembrar você que a palavra fé, ela tem essencialmente 2 significados, ao mesmo tempo que ela indica um ato verbal de crer, né, de uma atitude, de uma ação de acreditar, de confiar em Deus. A fé também está relacionada, nesse caso aí a fé que foi entregue aos santos, ao conteúdo do Evangelho, às verdades da palavra de Deus, ao conteúdo bíblico doutrinário que nós recebemos dos apóstolos. E assim nós aprendemos do nosso próprio Senhor Jesus Cristo que nós fomos enviados para fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que o nosso Senhor Jesus havia ordenado. Essa é a missão da igreja e isso precisa estar muito claro na nossa mente, porque a fé da qual nós damos razão, a razão da nossa esperança, quando nós contamos aos demais, quando nós promulgamos a nossa fé, quando nós discipulamos outros, essa fé ela precisa estar muito clara diante das nossas mentes e dos nossos corações. Assim, como é que a gente identifica quem são esses que estão tentando perverter a fé, quem são esses que agem, né, dentro da igreja? Não são necessariamente mestres, não são necessariamente líderes, ainda que também possam estar inseridos, incluídos líderes, mestres, dentro dessa categoria de pessoas, né, que são consideradas hereges, são consideradas aqueles que estão deturpando o evangelho genuíno. E tantas vezes eles agem de forma dissimulada, eles agem discretamente, sem que se perceba que eles estão agindo, e talvez, em alguns momentos, até eles mesmos não conseguem perceber o seu próprio erro. Mas é uma característica interessante que o texto vai nos colocar, que de uma forma geral, esses são libertinos. O que significa isso? Eles praticam todo tipo de imoralidade. E esse todo tipo de imoralidade, ou seja, a quebra dos mandamentos do Senhor, estão relacionadas essencialmente a uma sexualidade deturpada, a desonestidade, a falta de honra, a falta de honestidade, ao egoísmo, né, a colocar-se como centro das coisas e querer coisas somente para si, em benefício próprio, e ainda outras questões que vão ser desenvolvidas de forma mais detalhada no decorrer da epístola. E assim nós temos
a seriedade com que o autor vai tratar desse problema, e nós temos aí uma primeira lista tríplice histórica. Vimos duas listas tríplices que indicavam aí as características daqueles a quem o autor se dirige, características fundamentais de como a igreja, de como o povo de Deus deve ser, mas agora nós temos no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7, nós temos uma identificação da seriedade com que Deus trata desse assunto em meio ao seu povo. E aí nós temos 3 exemplos históricos, né? 3 grupos. Primeiro, o povo de Deus no deserto. O segundo, os anjos, né, que não guardaram seu estado natural, seu estado original. E em terceiro lugar, as cidades e o povo das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, a cada versículo 5, 6 e 7, nós temos um grupo diferente, um ponto histórico diferente, nós temos um castigo diferente, dada a circunstância, e nós temos um apesar de, ou seja, um agravante que indica não somente o justo juízo de Deus, mas por que se agiu com tanta severidade. E aí nós temos no versículo 5 a indicação do povo de Deus no deserto. Você conhece bem a história, o povo hebreu, né, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, descendente de José, foi escravo na terra do Egito. E pela ação divina, Deus levantou um homem, Moisés, e através da ação desse homem, o povo foi liberto da sua escravidão. E aquelas pessoas, elas tiveram diante de si diferentes e diversos milagres e sinais que foram realizados. Seja as pragas que foram realizadas, que vieram sobre os egípcios, seja a travessia do mar, depois Deus falando com Moisés no Monte Horebe e toda aquela situação tão complexa de raios, de trovões, de relâmpagos e da voz poderosa de Deus, e fumaça fumegava daquele monte, e depois nós também lemos a respeito do maná, lemos a respeito das codornas, nós lemos a respeito da água, e vários sinais são operados. Mas o povo de Deus não crê. O povo de Deus é incrédulo, tem um coração desobediente, desobedece os mandamentos que são entregues, agem de forma completamente libertina e também deixam que a idolatria permeie o seu coração a ponto de colocar outras coisas no lugar de Deus. O primeiro e fundamental mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E talvez a expressão mais grotesca e mais exagerada, né? Talvez caricatural num sentido de ser simbólica, né? Por causa do gigantismo da ação tão terrível e tão pesada daquele povo na sua idolatria, foi a construção, né, do bezerro de ouro. E qual é o castigo? Aquele povo foi destruído no deserto. Daqueles que haviam saído do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E isso aconteceu apesar de. Qual é o agravante que faz com que o juízo de Deus seja tão severo? Eles presenciaram milagres e sinais no deserto. E ainda assim, agiram com desobediência, libertinagem e idolatria contra Deus. No versículo 6, nós temos aí mais um grupo. São os anjos que não guardaram seu estado original. Agora a história se remete antes da fundação do mundo, em um momento não exatamente determinado nas Sagradas Escrituras, né, fora da nossa linha cronológica, da nossa linha temporal. Mas Deus criou os anjos em retidão, mas houve anjos que não guardaram seu estado original. Então, Satanás e os seus anjos têm também uma queda no sentido de deixarem o seu estado original. E diz o texto que eles estão guardados para o dia do juízo e sem perdão. Qual é o agravante? Eles foram criados por Deus e assistiram na glória de Deus. Tiveram um privilégio de estar ali diante da glória, do poder, da majestade, da justiça, da santidade, da bondade perfeita e completa de Deus, mas não guardaram o seu estado original, vindo a pecar, se rebelar contra Deus. E assim, eles estão guardados para o dia do juízo sem perdão. No versículo 7, nós então temos a terceira indicação, fala de Sodoma e Gomorra. E em Sodoma e Gomorra, o pecado era de prostituição. Prostituição em 2 sentidos. Tanto fisicamente, né, na questão da conduta sexual,
quanto espiritualmente. Então essas duas cidades, elas recebem fogo da parte de Deus, e fogo que destrói. É interessante observar que fogo, né, tantas vezes hoje, né, a gente fala de fogo, fogo daqui, fogo de lá, mas tem que tomar cuidado com fogo de palha, porque na Sagrada Escritura fogo é essencialmente símbolo de juízo. Mesmo quando se refere ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vem purificar aquele que é de Deus. E o fogo, né, como símbolo do juízo divino, indica, no caso de Sodoma e Gomorra, especificamente a destruição. E qual foi o agravante aqui? Eles tiveram uma oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram. Então, em cada um desses casos, nós temos aí um grupo diferente, nós temos uma situação de pecado contra Deus, de rebeldia contra Deus, e há um agravante que faz com que eles sejam julgados severamente por Deus. Como é que nós identificamos, né? E aí, a partir desses 3 exemplos, o autor vai dar o gancho, vai dar a indicação de como é que a gente identifica na nossa realidade, agora na prática. O versículo 8 vai dizer o seguinte: da mesma sorte, ou seja, do mesmo jeito, agindo da mesma forma, como nesses 3 casos que eu acabei de indicar para vocês, as pessoas que estão buscando deturpar a fé, que estão aí tentando agir em falta de conformidade com o que diz a Sagrada Escritura, agem dessa forma, da mesma sorte, do mesmo jeito. Então, contaminam a carne. Então, essa expressão contaminam a carne nos indica a lascívia, nos indica o pecado sexual. No caso da palavra sodomia, nos fala das relações homossexuais. E isso tem sido um tema tão complexo, especialmente porque no nosso tempo, nós, ao invés de tratarmos da forma bíblica, tem se tratado de forma aguerrida, violenta, e não é isso que a Escritura nos ensina. A integridade da pessoa humana precisa ser respeitada porque todos nós, sem distinção, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo, a igreja não pode, não deve se furtar de falar aquilo que crê, fundamentado nas Sagradas Escrituras. O que nós não podemos ter é um discurso de ódio, um discurso de violência, um discurso de incentivo a desrespeito ou qualquer outro tipo de violência sobre quem quer que seja. Mas nós cremos que a Sagrada Escritura tem um padrão de vida para a humanidade e nós cremos e entendemos que a prática homossexual é pecado diante de Deus. E parte do pecado encontrado, não é o único, não é o principal, mas parte dos pecados encontrados nesses que tentam perverter a fé cristã no texto em específico é a questão desse pecado sexual, como vários outros, como a lascívia. E não é só isso não, e nós precisamos tomar muito cuidado, como se as questões relativas à pauta moral, as questões relativas à sexualidade fossem o único e principal pecado que existe na Sagrada Escritura, ou mesmo dentro da igreja. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não nos tornarmos crentes legalistas, crentes moralistas, porque há, por exemplo, o pecado do espírito rebelde. O texto vai nos mostrar que aquelas pessoas rejeitavam o governo. Em primeiro lugar, o governo de Cristo, que é o Senhor da igreja, e também o governo das autoridades da igreja. Nós lemos em diversos textos, especialmente na Epístola de Romanos, também na Epístola de Pedro, que toda a autoridade ela é instituída por Deus, seja a autoridade civil, seja a autoridade na igreja, né? Nós sempre, seja a autoridade dos pais, nós sempre estamos debaixo da autoridade de alguém. A nossa sociedade ela é organizada em torno de associações, né, de coletivos e de forma organizacional existem pessoas que muitas vezes nos direcionam, nos conduzem, nos lideram. E há uma necessidade de hierarquia, de condução, e na igreja isso também não é diferente. Então, uma das características dos hereges, daqueles que se infiltram para perverter o evangelho, é a rejeição à autoridade dos seus líderes. E isso tem sido extremamente preocupante, especialmente na Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa autoridade não é cega não, tá, gente? Isso é algo que precisa ficar muito patente, né? E nós, como ministros, como pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto eu quanto o pastor Fernando, nós temos colocado isso ao nosso povo, aos nossos membros, aqueles que nos foi confiada a liderança pastoral,
o membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando ele se torna membro, quando ele é recebido como membro, ele faz um juramento solene de ser obediente, de estar submisso às suas autoridades, enquanto estas se permanecerem fiéis à palavra de Deus. Porque a Sagrada Escritura é a nossa única e infalível regra de fé e prática. Não pode e não deve, né, não deve e não pode existir nenhuma espécie de coronelismo nas nossas igrejas. Não pode existir nenhuma espécie de autoritarismo nas nossas igrejas. Nós precisamos e devemos liderar o povo de Deus sem sorte da ganância, mas muito pelo contrário, precisamos fazê-lo com amor, com cuidado, com zelo, como nos ensina a epístola de Pedro, mas nos foi dada autoridade. E aqueles que se rebelam contra as autoridades são aqueles que tentam perverter a fé. Muitas vezes dizendo que estão aí fazendo o seu papel, muitas vezes dizendo, às vezes até agindo de forma maliciosa, e aí a gente puxa o gancho para a terceira característica. Se existe uma contaminação pela carne e rejeição do governo, existe uma característica nesses hereges que é o difamar, é o falar mal, é o falar contra a honra, contra a reputação. Isso é uma ação de insubmissão e de espalhar rebeldia. Ao invés de tratar as coisas de forma correta, da forma bíblica, né? Primeiro começando pelo princípio de Mateus capítulo 18, que é: se alguém pecou contra você, você vai diretamente à pessoa, e isso inclui o seu pastor, isso inclui o seu líder, isso me inclui, tanto eu devo assim fazer quanto você. Caso eu peque contra você, caso eu erre contra você, você precisa vir até mim e me indicar o meu erro. Diz lá Mateus 18 que isso deve ser feito ao invés de agir dessa forma bíblica, amorosa, cuidadosa. Existe uma ação de fazer, né, uma difamação, né? Tanto a difamação quanto o infamar, né? É o falar mal, é o criar, né, coisas para denegrir a imagem daquele que está na liderança. E aí nós temos o uso de um exemplo literário, né? A disputa pelo corpo de Moisés. E aí algumas perguntas complexas entram: pastor, mas esse trecho aí, essa história, ela não está num livro apócrifo? Ou seja, ela não está contida num livro que não está no cânon, que nós não consideramos como inspirado por Deus para a vida da igreja? É isso mesmo. É um livro chamado Ascensão de Moisés, um livro conhecido e divulgado entre os judeus. Um livro que circulava no primeiro século e que os leitores tinham conhecimento. Assim, quando Judas ele escolhe usar um exemplo literário, ele está se dirigindo à sua audiência, ao seu público original. Não que ele entendesse que aquele texto fosse um texto autorizado, autoritativo ou fosse inspirado. Mas, em primeiro lugar e em principal aqui, nós temos como objetivo ilustrar uma verdade. E nós temos a história de Miguel, o arcanjo Miguel, disputando, né, com o diabo o corpo de Satanás. E aí nós temos algo muito interessante. Ele não proferiu juízo infamatório. Ora, mesmo sendo quem era, ele não agiu com soberba, com vaidade, com arrogância, exatamente como o verdadeiro cristão deve agir. Não com arrogância, não com vaidade, não com egoísmo, não com soberba. Então, quando o autor está falando dos hereges, o foco da epístola é a misericórdia e não o juízo. E aí a gente tem esse exemplo literário conhecido pelos nossos primeiros irmãos que leram o texto e para nós também um exemplo para a gente entender qual deve ser o nosso procedimento na confrontação desses que são hereges, e mesmo para identificar aqueles que estão na igreja, mas ao invés de promover o bem, ao invés de promover o crescimento, ao invés de promover a edificação, eles não estão fazendo isso para que haja edificação, mas muitas vezes para promover a si mesmos, né? E aí existe mais uma parte. Como nós identificamos os hereges? Como nós identificamos quem são esses que agem tantas vezes de forma dissimulada e até aparentemente querendo trazer coisas boas? O versículo 10 vai dizer que eles difamam o que não entendem.
que eles não sabem discernir as verdades espirituais. Então eles difamam, eles negam, eles dizem que é mentira. Aquilo que eles compreendem corrompem, porque eles entendem apenas pela razão, apenas pelo intelecto, não compreendem espiritualmente e assim eles deturpam, eles corrompem, eles causam contenda, eles causam divisão, eles caminham errado e acabam levando outros. Tantos que tantas vezes, ao invés de promover o crescimento da igreja, a união da igreja, faz com que aqueles irmãos, às vezes iniciando na fé ou que estão passando por um momento de tribulação, um momento de fraqueza espiritual, eles sejam afastados do rebanho, sejam afastados do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam afastados da misericórdia, da paz, do amor, por essas pessoas que agem dessa forma desordenada. E aí nós temos comparações históricas, mais uma lista tríplice. Nós temos aí a comparação histórica referente ao caminho de Caim, nós temos uma comparação histórica relacionando ao erro de Balaão e a revolta de Coré. O caminho de Caim, Gênesis capítulo 4, a história tão clássica, Caim matou por inveja a seu irmão Abel. Qual é o problema? Essas pessoas que agem no meio da igreja, no meio do povo de Deus, são desprovidas de amor, desprovidas de fé, não tenha cuidado nenhum com os irmãos. Né? O que rege a sua atitude é o cinismo e o materialismo que desafia a Deus e aos homens. Então, tantas e tantas vezes não levantam questões para trazer benefício, para trazer a unidade, para trazer edificação, mas trazem apenas porque eles querem agir por inveja. Um outro exemplo histórico, né, o caminho de Caim, está lá a história de Caim em Gênesis capítulo 4, a outra história está em Números capítulo 22 a 24, 25, verso 1 e no capítulo 31 de Números, versículo 16. É o erro de Balaão. E você vai lembrar da história, Balaão ele foi chamado por um líder, por um governante, que ali o povo chegando para a terra prometida, né, ali caminhando pelo deserto, e haviam vencido várias batalhas, e aquele líder, aquele governante, ele ficou extremamente temeroso de que o povo de Deus, o povo de Israel, viesse contra ele. Então ele contrata um profeta, e ele faz com que Balaão, né, seja alguém que vá diante do povo de Israel para amaldiçoar o povo de Israel. A gente conhece a história, né? Deus não permite que Balaão amaldiçoe o seu povo, pelo contrário, faz com que Balaão abençoe o povo de Israel. Mas Balaão foi movido pela ganância e ele queria enganar o povo e incitar o povo, a comunidade, ao erro, visando lucrar de alguma forma com isso. Mais à frente ele acaba, Balaão também agindo para que, interferindo na vida do povo de Deus, para que o povo de Deus tomasse em casamento pessoas que não eram israelitas, que não temiam a Deus, e isso trouxe graves problemas para o povo. Então, com o objetivo de enganar, de incitar a comunidade ao erro, Balaão agiu, visando lucrar de alguma forma com isso, né? E esse lucro não é necessariamente material, às vezes é um lucro simbólico, um lucro de fama, né? Ganhar fama, ganhar prestígio de alguma forma. Há pessoas que são movidas dessa forma, infelizmente. Então nós temos aí o caminho de Caim, o erro de Balaão e uma terceira referência histórica que é a revolta de Coré, que está descrita em Números capítulo 16, quando Coré, junto com príncipes, junto com líderes, se voltou contra Moisés. Só Moisés que fala, não tem ninguém aqui que é santo. Não, todo mundo aqui é santo, e lança um desafio, e Moisés diante de Deus se coloca, e o Senhor manda, não, vamos fazer então assim, né? E aí se dá incensários a Coré e aos seus, e no final das contas Coré e a todos aqueles que revoltaram contra a liderança que foi colocada por Deus diante do seu povo, eles acabam morrendo, né? E nessa história nós temos aí a insubordinação às autoridades, o desejo pelo poder, né? E há uma necessidade
de que a gente tenha muito cuidado de não precipitar os nossos irmãos a uma revolta por mero interesse pelo poder e não pelo bem do povo, pelo bem da igreja, porque isso gera divisão. E assim esses exemplos históricos nos são seguidos por comparações ilustrativas. Tá? E nós temos dois grupos. Tá? Nós temos, novamente, mais listas tríplices, né? Rochas submersas, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água. Nós temos árvores sem fruto, ondas bravias do mar e estrelas errantes, né? Mas eu vou dividir aqui quanto à utilidade e quanto à fidelidade. Essas comparações ilustrativas quanto à utilidade. Rocha submersa. O que é uma rocha submersa? Vem o navio e nós temos aí os recifes por debaixo da água, o navio vem, não vê, bate, quebra o seu casco e afunda. Então essas pessoas são comparadas a rochas submersas, que estão ali e quando está passando alguém no seu caminho, acaba raspando o casco na sua navegação e acaba afundando, naufragando por causa dessas pessoas infiltradas na igreja. Pastores que a si mesmos se apacentam. Né? A ideia de que ao invés de trazer nutrição, alimento para o outro, eles só querem satisfazer a si mesmos. Nuvens sem água. Gente, como tem sido difícil em alguns lugares, a questão da água, o Nordeste brasileiro tantas e tantas vezes, recorrentemente, passa por situações, o interior, né, o sertão nordestino, por questões de seca, e outras partes do nosso país, tivemos há alguns anos atrás, e se não me engano, nesses dias também, indicação de que em algumas localidades os reservatórios de água estão com nível baixo, e aí vem uma nuvem, você espera que aquela nuvem traga chuva, mas aquela nuvem não traz água nenhuma. Então é uma nuvem sem utilidade para aqueles que tanto anseiam pela água. Árvores sem fruto em plena estação. Então você está em plena estação, você quer se alimentar, você quer se saciar, você estende a mão e você não tem ali o fruto. Isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus, a famosa parábola da figueira, né? A história é uma parábola real, né? Ali encenada, né? Tão viva. Jesus, junto com os discípulos, né? Tendo fome, vai, estende a mão, não tem ali figo na figueira, e ele amaldiçoa aquela figueira. Quanto à fidelidade, né? O que são as ondas bravias do mar? É interessante que as ondas bravias do mar, elas trazem duas ideias para nós. A primeira ideia é que a onda brava, né, ela faz com que aqueles que estão no mar caiam, né, sejam derrubados. Né? Não sei se você já na praia teve a oportunidade de estar saindo da água, vem aquela onda, bate, você acaba tomando um caixote, né, que o pessoal fala. Né? E o texto vai dizer que essas ondas elas acabam lançando sobre a terra as suas próprias sujidades. É triste quando a gente chega numa praia e vê tamanha poluição. Né? Estrelas errantes, né? Aquela estrela que ao invés de estar brilhando no céu, ao invés de estar dando o seu brilho, dando a sua luz, ela ao invés disso, ela não traz aquilo para o que ela foi designada. E assim nós temos comparações ilustrativas, né, de que esses que agem dissimuladamente ou que até não percebem a sua ação estão agindo sem utilidade, eles não têm utilidade. Né? Não estamos falando de utilitarismo, mas estamos falando de utilidade, eles não trazem benefício e eles não são fiéis a ninguém, nem a Deus, nem ao povo de Deus, eles são fiéis a si mesmos. E aí nós temos mais um uso literário na Epístola de Judas, que é o livro de Enoque, né, um apócrifo conhecido também daqueles leitores. E aí nós temos a história, né, a profecia, assim como Enoque profetizou. Né? Qual é o destaque, né, desse indicativo que está aqui na Epístola de Judas? É de que Deus é misericordioso, mas também é justo. E aí nós temos o anúncio do dia de Yahvé, né, o dia do juízo, o dia do julgamento, quando todos estaremos diante do tribunal. Essa menção ao dia do Senhor, a dia de Yahvé,
Não é uma menção somente bíblica, canônica, mas os textos conhecidos do povo judeu, tanto do primeiro século, quanto os outros apócrifos escritos já por cristãos no primeiro século, textos não canônicos, não inspirados pelo Espírito Santo, mas eles mencionam o dia do juízo porque esse é um conceito, essa é uma verdade que está presente na mentalidade dos nossos irmãos do primeiro século. E aí nós temos duas sentenças. Aqueles que estão em Cristo Jesus são absolvidos, são justificados. Não porque merecem, mas porque estão fiados nos méritos de Cristo Jesus. Porque todo aquele que crê, ele crê porque Cristo Jesus o chamou, o atraiu, o Espírito Santo o regenerou. Ele foi eleito, chamado, vocacionado e não teve como resistir a esse chamado. Nós atendemos ao chamado eficaz de Cristo. Agora, os hereges são condenados pelas suas obras ímpias. São condenados pelos seus próprios pecados, porque Deus não é o autor do pecado. Deus, ele a ninguém tenta, né? O Tiago, irmão de Judas, já disse isso na sua epístola, que o pecado nasce da cobiça e a cobiça dá luz ao pecado, né? O desejo age na vida daquele que é tendente à carne que não foi regenerado, que não foi transformado. E aí nós temos mais uma descrição dos hereges, já caminhando para o final da epístola. Eles são aqueles que praticam obras impuras, obras ímpias, eles são insolentes, são murmuradores, né? Ficam murmurando, são arrogantes, são aduladores, eles não fazem elogios sinceros, mas o objetivo deles é atrair, é fazer um grupo de relacionamento que esteja ali dependente, né? Sejam uma espécie de clientes haja uma clientela, né? Sejam a sua audiência, e são, na verdade, interesseiros. No entanto, no versículo 17 e no versículo 18 nós temos uma lembrança importante. A profecia apostólica não é para se assustar, não, mas é para lembrar das profecias apostólicas sobre aqueles que iriam tentar desviar os santos. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque tantas e tantas vezes eu tenho percebido pessoas que se lançam demasiadamente a lutar por coisas externas, e não que isso não seja bom, não que não haja o seu papel, não que não haja a sua importância, não que tenha o seu lugar nós estarmos antenados e defendendo pautas cristãs, mas o que é que nós esperamos do mundo? O que é que nós esperamos daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo? Nós esperamos que eles ajam em conformidade com o seu coração não regenerado. Tantas e tantas vezes nós somos tão ativos fora, mas esquecemos da reforma interna da igreja, do nosso próprio coração e nas nossas próprias vidas. Nós não temos dado testemunho da verdade. Tantos que têm aí se ocupado de tantas coisas, mas sequer tem pregado e anunciado o verdadeiro evangelho de que Cristo Jesus é aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que veio resgatar o pecador. E aí nós temos no verso 19, qual é o grande problema? Essas pessoas dentro da igreja estão gerando divisão. Por quê? Porque além de se enganarem a si mesmos, estão também enganando a outros e fazendo-os cair. Então o que a gente deve fazer, já caminhando para o final da nossa aula? Guardai-vos no amor de Deus. Aqueles que são guardados por Deus se guardam do mal. Edificando-vos na fé, nos diz o texto, a fé entregue aos santos, a palavra de Deus, a sã doutrina. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, mas pratique a Bíblia. Seja não somente alguém de meras palavras, mas alguém que vivencia a Sagrada Escritura, orando no Espírito, que segundo Romanos capítulo 8, verso 26, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso indica a dependência de Deus, não um povo que age de forma arrogante, mas que depende de Deus, que sabe que Deus é o Senhor da igreja, é Ele quem conduz a igreja, e todas as coisas que faz em oração, esperando a misericórdia, a esperança, a expectativa pelo último dia, porque Deus tem sido misericordioso e há de ser extremamente misericordioso conosco ao fim. Uma epístola de misericórdia. E o texto diz, compadecei-vos, tenha compaixão com o outro. Salvai-os e salvai-vos. Tende cuidado, busque fazer com que o outro seja trazido à verdade com brandura, com amor, falando a verdade sem deixar de falar a verdade, mas sem ódio, sem rancor, mas com cuidado, com dedicação, com carinho. Irmãos queridos, essa doxologia é realmente significativa. E por doxologia, nós entendemos essa palavra como adoração. E assim eu encerro a nossa aula de hoje adorando ao nosso Senhor, dizendo: ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Que assim seja, meu querido e minha querida. Que Deus nos guarde de todo tropeço. Que nós possamos nos concentrar em viver uma vida de piedade, uma vida de uma fé que se expressa para além das palavras de ortodoxia, mas para uma vida que expressa a verdade de Cristo Jesus na ortopraxia, em tudo que fazemos, em tudo que falamos, a todo momento. Que o Senhor, nosso Deus, assim nos abençoe nessa noite. Eu quero orar mais uma vez com você. Santo Eterno Deus, obrigado pelo povo de Deus, obrigado pelo privilégio de juntos agora estudarmos a Tua Palavra, essa epístola de Judas. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra fale fundo ao nosso coração, para que tenhamos mais amor, mais cuidado, mais brandura, ao mesmo tempo que nós não deixemos de falar a verdade, mas a verdade de forma bendita, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, nos mantém unidos em Cristo Jesus, com sabedoria, discernimento, e sendo submissos às autoridades, enquanto essas se mantiverem fiéis à palavra de Deus, e assim nós te imploramos. Que nós, como pastores, presbíteros, diáconos e toda a liderança da igreja se mantenha fiel ao Senhor. E que mesmo aqueles que de alguma forma acabam trazendo, Senhor, instabilidade ou dificuldade, porque agem da forma como nós aprendemos nesse texto, que eles sejam conduzidos a Cristo Jesus e que possa haver resolução dos conflitos, dos problemas da forma bíblica, da forma certa, da forma coerente, para que a verdade seja estabelecida e o Teu povo seja edificado e cada vez mais pessoas que não conhecem o Senhor possam crer que Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador. E assim nós te agradecemos. Amém e amém. Forte abraço, meu querido, que Deus muito abençoe sua vida. Até a nossa próxima aula de Escola Dominical.